Capítulo 3. O dilema do TBD, sofrido pelo PMO. Dica inicial. Este capítulo é bem polêmico, pois coloca muitas vezes o PMO, que deveria ser o suporte do GP, em atrito com o próprio GP. Lembre-se de que o planejamento do projeto é feito pelo GP com o suporte do PMO, apoio do patrocinador do projeto e todas as partes interessadas. Isso implica interesses diversos, incluindo custo, estratégia de marketing e limitações de recursos das diferentes frentes. Normalmente, os executivos tendem a pensar no time to market e exercer uma pressão para manter o cronograma o mais agressivo possível, com recursos limitados para manter o custo baixo, mas ao mesmo tempo cobrando qualidade e escopo completo. No final, o cronograma aprovado terá itens de ganho ou perda de custo, escopo e qualidade, para que a data do projeto seja aprovada. Após ser aprovado e publicado, o cumprimento do cronograma deve ser objetivo comum de todos os envolvidos no projeto. Quando o cronograma mostrar atrasos, você, como PMO, será o responsável por tentar ajustar novas datas. Neste momento, iniciam-se os atritos, pois informar atraso significa expor risco de perda do objetivo comum. Então o GP também terá que testar os seus argumentos como PMO, pois se ele escalar algum atraso para o nível executivo e depois perceber que com alguns ajustes de recursos, escopo e custo, poderia ter resolvido as questões dentro do controle da equipe do projeto, demonstrará falta de controle e deficiência de gestão. Entenda que este é mais um dos papéis do gerente de projetos, argumentar com o PMO para ter clareza dos problemas e das limitações de cada frente, para somente depois de alinhado expor um risco de atraso ou atraso concreto na data final do projeto. Neste capítulo você verá que pode ter alguns momentos de atrito, mas tanto ele como você devem lembrar que ambos têm o mesmo objetivo, fazer o projeto ser bem sucedido. Dilema do TBD. Em todo projeto, escorregar em datas que foram inicialmente previstas em cronograma é comum, principalmente se o cronograma elaborado pelo GP apresentar inconsistências, como por exemplo datas irreais. Essas são muitas vezes baseadas na necessidade única de certos GPs, sem levar em consideração as outras partes no cenário de planejamento. E quando as escorregadas de datas começam a aparecer em e-mails de cobrança e relatórios de status, o PMO está, sem dúvida, diante do dilema do TBD, to be defined. A consequência de uma data escorregada é receber do GP um TBD. O TBD deve soar aos ouvidos do PMO como um ruído, que demonstra claramente falhas de planejamento e que pode colocar em risco milestones no caminho crítico, e que em outros casos até a perda da data de subida do projeto em produção. O que acontece quando um projeto começa a perder muitas datas e isso passa a ser gritante num relatório de status com TBDs pintados em 90% dos slides? Quando isso acontece, fica evidente: Houston, we have a problem, e torna-se necessário que seja resolvido o quanto antes. Se o PMO ceder e aceitar receber TBDs e reportar TBDs nos seus status, um comportamento viral de TBDs começará a se espalhar por todo o projeto, e de repente ninguém mais conseguirá passar datas realistas. E muitas vezes, por acomodação, os responsáveis informam o PMO: põe TBD e me deixa em paz. Nessa hora, o PMO precisa parar tudo e se perguntar: e agora? O que eu faço? Aceito levar TBD grifado em vermelho para o executivo ou vou buscar uma solução? A resposta é a segunda opção. O PMO deve aceitar o TBD somente no caso em que se esgotaram todas as possibilidades e o executivo já sabe de antemão que não existe uma data em que se possa acreditar. Existem 3 técnicas simples para lidar com o TBD. 1. Não aceitar TBD de modo algum e escalar diretamente para o superior da pessoa que está querendo lhe informar um TBD. Quando isso acontece, se houver o escalation sem o PMO ceder à pressão, quase sempre se conseguirá a tão esperada data com dia e mês bem definidos. Mas reforço, só depois de alguns escalations pesados é que a data poderá vir. Caso contrário, não espere por milagres, porque em projetos eles não costumam acontecer. 2. Aceitar o meio termo. Já que o responsável por lhe informar a data não informa data alguma, peça a ele no mínimo a data da data,
ou seja, em que data ele lhe dará a data que você está esperando. Confessamos que não é o melhor dos mundos, porém é um cenário mais aceitável do que receber um sofrido põe TBD. Quando o PMO consegue que a pessoa informe a data do TBD, isso começa a criar nos responsáveis a necessidade de dar visibilidade às pendências que podem se tornar críticas, ou se já se tornaram e estão na iminência de virarem issues. Terceiro, se você não recebe a data e já tentou a data da data e nada funciona, impõe a data em que você precisa receber aquela pendência. Nesse momento, o responsável poderá ficar furioso com você. Contudo, não tenha dúvidas. Ele fará de tudo para lhe passar uma data em que ele acredite minimamente. Lidar com TBDs é uma questão que requer do PMO muita paciência e sabedoria para enfrentar cada caso da melhor maneira, a partir das 3 possíveis técnicas apresentadas aqui. Uma dica ao aplicar esta técnica: informe antecipadamente ao responsável que você está fazendo isso. Na prática, o PMO não coloca data, e sim cobra datas. É papel do GP informar data, e não do PMO. Se você não informá-lo e, portanto, não estiver alinhado com ele, poderá perder credibilidade ou gerar conflitos que poderiam ser evitados com uma comunicação verbal ou escrita. Lembre-se, quando um status report é publicado com TBD, isso demonstra a fragilidade do plano. E se tiverem que achar um culpado para isso, não duvide, este culpado em primeira instância, na maioria das vezes, será o PMO, e não o GP ou qualquer outro que teria a responsabilidade de lhe informar. PMO peso pesado não tolera TBDs por muito tempo. Se as datas não vêm por bem, virão através de escalations, que podem e devem subir até o último nível se preciso. Não hesitem em aplicar as técnicas porque, na hora do status, o PMO será o responsável e o alvo de críticas e cobranças. Ninguém mais.